Você já parou para pensar como o clima do Brasil pode estar mudando bem diante dos nossos olhos, sem que a gente perceba completamente? Nos últimos anos, notícias sobre ondas de calor intensas, chuvas extremas, secas prolongadas e incêndios florestais têm aparecido cada vez mais. Mas será que isso é apenas coincidência ou existe algo maior acontecendo? Hoje vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas no Brasil e por que isso pode afetar diretamente a sua vida, mesmo que você more longe da Amazônia, do Pantanal ou do litoral. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa importante. Mudanças climáticas não significam apenas o planeta ficando mais quente. Elas envolvem alterações em todo o sistema climático da Terra. Isso inclui padrões de chuva, temperatura, correntes oceânicas e frequência de eventos extremos. Um ponto curioso é que pequenas mudanças na temperatura média do planeta podem causar impactos enormes em ecossistemas inteiros. Parece pouco, mas pense assim: o corpo humano muda completamente quando a temperatura sobe apenas 2 graus durante uma febre. Com o planeta acontece algo semelhante. No caso do Brasil, o impacto pode ser ainda mais intenso, porque temos alguns dos biomas mais importantes do mundo. Um exemplo claro é a Amazônia. Cientistas alertam que, se o desmatamento e o aquecimento continuarem no ritmo atual, partes da floresta podem entrar em um processo chamado savanização. Isso significa que áreas de floresta densa poderiam se transformar em algo parecido com uma savana, muito mais seca e com menos biodiversidade. Imagine perder uma das maiores florestas tropicais do planeta e tudo o que ela representa para o equilíbrio climático. Outro ponto que gera muita dúvida é a relação entre mudanças climáticas e eventos extremos. Muitas pessoas perguntam: sempre houve enchentes e secas, então por que agora seria diferente? A diferença está na frequência e na intensidade. Estudos mostram que eventos extremos estão acontecendo com mais força e mais frequência. Um exemplo são as chuvas intensas, que provocam deslizamentos e enchentes em várias regiões do país. Ao mesmo tempo, outras áreas enfrentam secas cada vez mais prolongadas, afetando reservatórios de água e a produção de energia. E quando falamos em produção, chegamos a um dos setores mais importantes do Brasil, a agricultura. O país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas a agricultura depende diretamente do clima. Mudanças no regime de chuvas e no aumento da temperatura podem reduzir a produtividade de culturas importantes como soja, milho e café. Isso não afeta apenas os produtores rurais, pode impactar o preço dos alimentos que chegam à mesa de milhões de pessoas. Existe também um aspecto que muitas vezes passa despercebido: o impacto nas cidades. O aumento da temperatura intensifica o chamado efeito ilha de calor, especialmente em áreas urbanas cheias de concreto e com pouca vegetação. Isso pode tornar os verões ainda mais extremos, aumentando o consumo de energia e até causando problemas de saúde, principalmente para idosos e crianças. Além disso, sistemas de drenagem urbana muitas vezes não estão preparados, o que aumenta o risco de alagamentos. Mas talvez o ponto mais importante seja entender que as mudanças climáticas não são um problema distante. Elas fazem parte de um sistema global do qual todos nós participamos. O Brasil tem um papel enorme nisso, tanto pelos seus recursos naturais quanto pela sua capacidade de desenvolver soluções sustentáveis. Preservar florestas, investir em energia limpa e melhorar o planejamento das cidades são algumas das estratégias que podem fazer diferença no futuro. E aqui surge uma pergunta interessante: ainda há tempo para mudar esse cenário? Muitos especialistas dizem que sim, mas o tempo para agir está ficando cada vez menor. As decisões tomadas hoje podem determinar como será o clima nas próximas décadas. Isso significa que governos, empresas e a sociedade precisam trabalhar juntos para reduzir impactos e adaptar nossas cidades, nossa economia e nosso modo de vida. Talvez a grande reflexão seja essa: as mudanças climáticas não são apenas um problema ambiental, elas também são um desafio econômico, social e humano. E entender o que está acontecendo é o primeiro passo para tomar decisões melhores no futuro. Afinal, quando falamos do clima do Brasil, estamos falando da água que bebemos, dos alimentos que consumimos e do ambiente em que vivemos. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas.